Olá, amigas, olá, amigos. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Clóvis Cerqueira, trabalhador do movimento espírita e espiritualista. A nossa palestra de hoje tem o título Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Essa palestra já estava agendada há alguns meses. Entretanto, diante da situação delicada que vivemos hoje, a ferramenta utilizada será através deste vídeo. E eu gostaria da atenção e a compreensão de todos para que ao final tenhamos aí um belo entendimento a respeito desse tema. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o seguinte: a casa do Pai é o universo infinito, cujas moradas estão adequadas ao estágio de desenvolvimento de cada um. Ora, cada mundo ela tem um estágio de desenvolvimento, como nós vamos ver a seguir. Portanto, nós que estamos morando no planeta Terra, é porque ainda o nosso estágio de desenvolvimento está em consonância com as energias desse planeta, com as necessidades. Aqui, por ser um planeta considerado de provas e expiações, significa que nós temos ainda muito aprendizado, que isso aqui é uma escola, e nós estamos nessa escola com a finalidade de aprendizado. Esse é o processo reencarnatório com os seus objetivos. Segundo Pietro Baldi, em sua obra, ele nos apresenta uma situação muito mais ampla, quando ele fala que não existe um universo, mas sim muitos universos, ou multiverso. E essa compreensão ela vai sendo estendida à medida que a ciência vai evoluindo e nós vamos tendo contato com novas informações, com novos conhecimentos. Segundo ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, ele classifica os mundos habitados em 5 diferentes categorias. A primeira categoria é a chamada de mundos primitivos. Esse mundo primitivo, esse planeta primitivo, ele é destinado às primeiras reencarnações. O nosso planeta Terra já passou por essa fase no seu início, no seu processo de evolução, no seu processo do crescimento da raça humana. Todo esse desenvolvimento ele ocorreu a partir de um mundo primitivo. O segundo estágio é o que eles chamam de mundo de expiação e provas. É como eu falei, o estágio que nós estamos vivendo aqui no nosso planeta, onde ainda predomina o mal sobre o bem. Apesar de muitas iniciativas no caminho do bem, das orientações dos mentores espirituais, dos nossos amigos de luz, que nos trazem a importância do desenvolvimento individual, que nos traz a lição que o mestre, que relembra as lições do mestre há 2000 anos atrás, quando nós devemos priorizar o amor ao próximo, porque é através do caminho do amor que nós vamos conseguir superar as nossas dificuldades e avançar nessa senda do progresso. A terceira categoria é considerado de mundos regenerados. Os mundos regenerados é para onde estamos caminhando. O planeta caminha nesse sentido à medida que nós estamos vivendo essa transição planetária, que tem a finalidade de melhorar a psicosfera do planeta. E nesse mundo regenerado ainda, as reencarnações elas vão acontecer nesse mesmo molde que nós conhecemos hoje, porque ainda essas almas, apesar de já estarem superando as suas dificuldades, de estar melhorando o seu processo evolutivo, ainda tem muito o que expiar, né? E daí, desse processo, vai se aurir novas forças. É através da experiência, é através do estudo que nós vamos caminhando nessa senda, nesse nosso progresso. O quarto estágio é o chamado de mundos felizes. O mundo felizes são aqueles planetas onde o bem se sobrepõe ao mal. Então,
a maioria das pessoas elas já não pensam de forma separada, não existe mais religião, porque a religião é uma só, o amor ao próximo. Então, o comportamento natural é um comportamento de solidariedade, de fraternidade, de ajuda mútua. A psicosfera, em um planeta dessa natureza, é uma psicosfera de excelente nível. Mas ainda há o quinto estado, ou seja, o dos mundos celestes. Esses mundos celestes seriam as moradas dos espíritos já totalmente depurados, onde estão todos os nossos grandes mestres espirituais, após ter passado pelo seu processo evolutivo. Então, muitos dos mestres espirituais tiveram esse seu processo evolutivo e hoje se encontram nesses mundos felizes. Vamos falar um pouco, para a gente ter uma melhor noção, vamos nos situar no nosso endereço cósmico, relembrando as nossas lições de geografia. Portanto, nós fazemos parte de um complexo, esse complexo chamado de Sistema Solar, cuja estrela central é esse Sol que nós conhecemos, classificado como uma estrela de quinta grandeza. Toda a iluminação dos planetas que compõem esse sistema são oriundas desse Sol. Ora, o nosso planeta recebe esse Sol como uma fonte de vida, como o fortalecimento de toda a sua estrutura. Se esse Sol é considerado um Sol de quinta grandeza, é sinal de que existe Sol de quarta, de terceira, segunda e de primeira grandeza. Esse complexo do Sistema Solar ele está localizado na periferia da galáxia chamada Via Láctea. Então, esse é o nosso endereço cósmico. Nós estamos em uma periferia, já em na periferia mais distante, quando se nós traçarmos aí o diâmetro dessa galáxia, que tem em torno de 100 mil anos-luz de uma ponta à outra. Portanto, nessa galáxia, né, segundo alguns cientistas, tem-se aí estimado cerca de entre 240 e 400 bilhões de planetas nessa galáxia. Então, é um número muito grande para nós entendermos de que nós não estamos sozinhos nesse universo ou nesses universos. O astrônomo David Castelvec, ele constatou a existência de 2 trilhões de galáxias. Embora esse número ainda não esteja consolidado, mas há uma sintonia de que esse número é perfeitamente factível. Essas informações elas foram publicadas na revista Nature e também na revista New Science. Portanto, é um número que vem sendo trabalhado pela ciência, confirmando as informações que nós recebemos através do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Portanto, o nosso Sol equivale em proporções a outros sóis, uma diferença de tamanho muito grande, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, para a gente ter a noção do tamanho do nosso Sol. Nós sabemos que no nosso sistema solar, além do planeta Terra, nós temos os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Existia o Plutão, classificado como planeta. Entretanto, ele foi rebaixado nessa classificação pela Sociedade Astronômica, porque não reunia as mesmas condições que os outros planetas acima já citados, né? Portanto, esse nosso Sol de quinta grandeza, ele é o fornecedor de luz desse nosso sistema, mas eu vou citar aqui alguns outros sóis que têm um tamanho muito maior do que o nosso Sol. Aí eu vou citar aqui, não é uma quantidade muito grande e que seria muito enfadonho se nós fôssemos
falar só desse tema aqui. Isso permite aí, só para falar desse tema, uma palestra inteira. Então eu destaquei aqui 4. Eu destaquei aqui Antares, que está a aproximadamente 600 anos-luz da Terra, né? Ano-luz é uma medida astronômica que serve para medir a distância entre um ponto ao outro ponto, de uma estrela a outra, de um planeta a outro. Então, essa é a medida que os cientistas desenvolveram, que é chamado anos-luz, né? A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, multiplica-se a quantidade de segundos no decorrer de 12 meses pela velocidade da luz. Assim, nós temos esse número em ano-luz, essa unidade astronômica. Então, o Antares ele está a 600 anos-luz do nosso planeta Terra. A luminosidade dele, visual, é de cerca de 10 mil vezes a do nosso Sol. E a sua massa é de 15 a 18 vezes a massa do nosso Sol. Então, isso mostra a grandeza desses universos, como eles estão assim povoados por estrelas muito maiores que o nosso Sol. O segundo que eu vou comentar é sobre a estrela Betelgeuse. Ela é uma das 12 estrelas que os telescópios atuais podem visualizar o seu disco real. O seu diâmetro varia entre 550 e 920 vezes o nosso Sol. Então, imaginem as proporções. Pena que a gente não tem aqui um recurso visual para mostrar essas dimensões e assim tornar mais viável esse entendimento. Mas eu considero que todos estão acompanhando aí. Da constelação de Cassiopeia, a estrela PZ Cassiopeia é a supergigante e extremamente brilhante. Ela tem de 1.190 a 1.940 vezes o diâmetro do nosso Sol. Imagine as proporções que nós estamos aí vislumbrando. E aqui o Y Scuti, ela é considerada atualmente a maior estrela já descoberta. O seu volume é de aproximadamente 5 bilhões de vezes o tamanho do nosso Sol. Ora, será que daria para a gente tentar imaginar essa proporção? Portanto, aquilo que nós vemos no espaço durante a noite, brilhante, são estrelas que estão bastante distantes do nosso planeta e por isso nós as enxergamos em tamanho diminuto. Mas são sóis dessa grandeza que nós estamos aqui comentando. Outros sóis ainda, nós temos diversos outros que poderiam ser classificados aqui, Rigel e outros, Sirius A, Sirius B. Então, nós temos as estrelas, os sóis de Órion, que nós chamamos de as Três Marias. Então, são infinitos ainda para a ciência, para o estágio que nós nos encontramos, o entendimento de qual é esse tamanho desses universos. Mas aí nós vamos então pular para a questão 55 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos: todos os globos que giram no espaço são habitados? E olha o que os espíritos respondem: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Então isso mostra uma distância muito grande daquilo que nós compreendemos, do conhecimento que nós temos ainda nesse momento. Nós estamos muito distante desses conhecimentos. Então, portanto, se a gente considerar esse conceito, essa resposta de que há diversos mundos habitados e nós não somos os principais, que nós não somos os mais inteligentes, nós temos que entender de que vários tipos de vida existem e ainda desconhecido pelo habitante terrestre. Nós estamos ainda iniciando o nosso processo de conhecimento e felizmente recebemos essas informações da doutrina espírita que nos traz esse esclarecimento, propondo uma ampliação da nossa consciência cósmica,
do entendimento de onde nós nos encontramos e de quanto nós temos a evoluir ainda, né? Então, ainda referente à resposta dessa questão 55, eu destaquei aqui um comentário de Miramês, do livro Filosofia Espírita, e que é muito interessante e pertinente para a fixação desse dado, né? E ele diz o seguinte: se alguém que não conhecesse a Terra tivesse uma visão de todas as casas nela construídas e perguntasse se todas elas são habitadas por seres humanos, o que responderíamos? Certamente que nem todas. Muitas delas estão desabitadas, outras foram feitas com determinados objetivos que não de moradia, outras serão destruídas por já terem cumprido suas missões, e assim sucessivamente. O mesmo se dá aos mundos que circulam no universo de Deus. Nem todos são habitados por seres humanos, por formas visíveis. A lógica nos leva a essa realidade, constatada durante nosso aprendizado, nas oportunidades de visitar alguns mundos desabitados, estudando a missão dos mesmos em outros rumos da harmonia divina, quando tivemos a aventura de constatar mundos habitados por seres com aparência idêntica à dos companheiros da Terra, uns mais adiantados, outros mais atrasados. É bom que salientemos que não existe algo inútil no seio da criação, pois se Deus é a inteligência suprema, como iria fazer coisas sem proveito? Isso não cabe na mente do homem dotado de raciocínio e dominado pelo saber. Portanto, ele esclarece perfeitamente aqui de que ainda há muita coisa a se descortinar e nós não temos como fazer uma comparação se nós não temos ainda esse conhecimento. Nós estamos ainda em um mundo de provas e expiações que nos impede de enxergar muita coisa. Lembrando que ao reencarnarmos todos, nós recebemos um véu do esquecimento. Não lembramos das nossas reencarnações anteriores, salvo para algumas pessoas. Então, a nossa missão aqui, o nosso objetivo é o aprendizado. Então, nós estamos em uma escola, que é a escola chamada Planeta Terra, para que nós possamos melhorar a qualidade dos nossos sentimentos, a qualidade do nosso comportamento e também melhorar na questão do nosso conhecimento. Porque duas coisas são importantes, né? Primeiro o amor, depois o conhecimento. Então, esse binômio, ele vai transformar os seres em seres muito mais evoluídos. E é esse caminho que nós estamos buscando, que nós estamos trabalhando nesse sentido. Na questão 58 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? E olha aqui o que os Espíritos respondem. Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. Então isso aqui esclarece de uma maneira muito prática, né, que nós não somos o padrão, de que não é só a energia vinda do Sol que é suficiente para munir os planetas, mas que há outras fontes de eletricidade desconhecida. Isso me faz lembrar uma pessoa que eu considero um dos maiores gênios que já reencarnaram no planeta Terra, chama-se Nikola Tesla. O Tesla, ele teve um trabalho fantástico com relação à eletricidade como conhecemos hoje. Os experimentos dele, há 100 anos atrás, foram experimentos assim de última geração. Basta lembrar que o Tesla conseguiu, sem fio, acender uma lâmpada a 3 quilômetros de distância. Isso mostra que ele já conhecia a técnica que nós hoje utilizamos do sem fio, do Wi-Fi.
até hoje, o máximo que a ciência conseguiu foi fazer esse experimento a 3 metros de distância. Então, Tesla criou isso aí, esse experimento há cerca de 100 anos atrás, com 3.000 quilômetros de distância. Então, isso mostra que tem muita coisa que nós não conhecemos ainda. Miramês também faz um comentário a essa resposta do Livro dos Espíritos. E ele diz o seguinte: ninguém é privado das bênçãos de Deus. Todos nós recebemos o que necessitamos para viver. É de raciocínio comum que não podemos dizer que onde não há calor não existe vida, que onde falta luz visível escapa a inteligência. Os recursos da divindade são inumeráveis. Os espíritos tomam corpos diferentes nos diferentes mundos em que habitam. Há almas que pouco dependem do exterior. Elas vivem na própria luz que as circundam. Olha a profundidade desse comentário. O ambiente que conheces na Terra ainda se apresenta muito grosseiro diante de mundos venturosos, onde espíritos de alta hierarquia estão estagiando, bem como existem planetas inferiores em comparação com o teu, em que os seres, se podemos dizer humanos, estão desabrochando os primeiros traços da razão, e a sua inferioridade na escala de ascensão requer um mundo de constituição pesada, de ar, alimentos, água e tudo mais nas mesmas condições. O teu Sol, em comparação com a grandeza de outros que brilham no infinito, não existe. É uma simples luz bruxuleando no universo, como que riscada por um fósforo. E tudo vem de Deus, que ora chamamos a grande luz, por não compreendermos nem conhecermos outra expressão que ele possa retratar a grandeza. A vida e a sabedoria são muito engenhosas e cabe a nós buscar seus valores permanentes. Podemos dizer a todos que nos seguem pela leitura que as próprias trevas são luzes que dormem, porque o Senhor vibra em tudo e é tudo que vive. Ora, aqui ele dá um esclarecimento espetacular para esse entendimento. Nós ainda estamos em um processo de energia congelada. O que é a matéria? A matéria nada mais é do que energia congelada. É energia em uma baixa vibração frequencial. Então, por isso é que nós vemos aqui tudo como uma matéria ainda. Se bem que na área científica a matéria tem o nome de massa, né? Portanto, nós estamos ainda num estágio ainda muito distante desse estágio de conhecimento, mas que a doutrina espírita nos abre o caminho, nos abre essa informação, nos abre essa luz. Alguns já devem ter lido um livro psicografado por Chico Xavier, chamado Cartas de uma Morta, em que ele recebe cartas da sua mãe retratando diversos processos dela após o seu desencarne, isso orientada pelos mentores. E nessas cartas, ela também descreve algumas viagens que ela fez. E ela diz o seguinte: nossa vida aqui é um prolongamento da vida humana. Não existem vazios no universo. Todas as zonas interplanetárias estão repletas de vida em suas manifestações multiformes. Então ela mostra esse conceito em experimentando essa vida universal. E aí ela cita 2 experiências, uma em visita a Marte e outra em visita a Saturno. O que eu vou comentar nessa visita ao planeta Marte. Olha o que ela diz. Todas essas distantes pátrias que os vossos telescópios focalizam dentro da noite imensa não poderiam estar vazios e abandonados. Os planetas que rolam no infinito constituem a família universal por excelência. Cada um deles comporta uma humanidade, irmão de todas as outras que vibram na imensidade. É toda a vaidade do homem terreno afirmar-se a única criatura pensante do universo, mesmo porque a Terra é um dos planos mais obscuros
e mais repleto de amargura aos quantos já experimentaram algo das felicidades imorredoras que a evolução do sentimento e do raciocínio pode facultar. Então ela faz esse retrato aí, mostrando exatamente que nós não temos um referencial para entendermos um mundo ainda que está passando por uma dificuldade muito grande em relação à inteligência, à luz. Portanto, isso nos dá uma noção exata de como é o mundo, mesmo aqui no Sistema Solar, em outros planetas vizinhos nossos. Agora, olha o que é que ela diz sobre uma viagem que ela fez para Saturno. Conhecem todas as combinações fluídicas requeridas ao seu bem-estar e a eletricidade e a mecânica não têm segredos para eles. Portanto, eles têm um conhecimento muito amplo, tanto da mecânica quanto da eletricidade. Isso, os seres normais de Saturno. Ela não destaca aí que seriam seres especiais, mas isso é um conhecimento já disseminado para todos. Ainda diz mais, também estão ao par do que acontece em outros mundos, e todo habitante de Saturno consegue calcular com precisão matemática a posição dos satélites dos outros planetas. Entre eles, a justiça e a verdade não são um mito, e há muito tempo a ciência está reunida à fé. As moléstias incuráveis para eles não existem. Olha aqui uma representação de um mundo muito mais evoluído do que o nosso mundo. E olha que são vizinhos nossos, né? Ela ainda aqui tece alguns comentários a respeito da forma de vida deles, da forma fraterna com que eles vivem, da forma solidária com que eles estabelecem esse relacionamento. Portanto, em relação a eles, ainda se tem eles já passaram por uma fase que provavelmente essa que nós já passamos, e eles já não encontram mais barreiras. Não encontram barreiras entre a fé, entre a ciência. Provavelmente, embora ela não diga isso, mas deixa aqui entre linhas de que não há uma separação religiosa. Todos comungam em um mesmo objetivo. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele traça um panorama de todo o desenvolvimento do planeta Terra, desde o processo geológico até a época em que foi escrito esse livro, na década de 1930. Então, ele cita uma informação que muitos já conhecem, que é a migração de almas que aconteceram, né? Então, da constelação de Cocheiro, né, que foi aqui conhecido na Terra como Cabra ou Capela, cuja distância entre o nosso planeta e essa constelação é de 42 anos-luz, né? Isso considerando aquele cálculo da velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo, né? Então, nessa constelação, haviam planetas que estavam em processo já de regeneração, em processos já de evolução muito extensa. Mas muitos daqueles habitantes ainda, eles estavam evoluídos do ponto de vista tecnológico, mas não estavam evoluídos do ponto de vista moral e ético. Portanto, em uma depuração planetária, eles foram então transferidos para outros orbes com a finalidade de levar conhecimento e passar por um processo de reeducação, já que a psicosfera de um planeta ela é regida pela moralidade e pela ética dos seus habitantes. Então, sem isso, é impossível se considerar um planeta evoluído. Então, há muitos milênios, né, um dos orbes de Capela que passava por essa situação, como eu relatei, e cuja afinidade é muito grande com o nosso planeta terrestre, né? Então eles precisavam
estavam passando por esses ciclos evolutivos e precisavam, então, de um apoio para esses seres que deixariam esse planeta. Então, esses espíritos considerados de rebeldes, eles foram transferidos com a aquiescência do nosso Divino Mestre Jesus, que coordenava as ações aqui no nosso planeta, né? E ele recebe toda aquela turba de seres sofredores e infelizes. Isso está muito bem descrito no livro A Caminho da Luz, que eu acredito que muitos já leram esse livro. E ele destaca as chamadas raças adâmicas. São as 4 principais raças adâmicas, que seriam os árias, a civilização, o povo do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia, né? Então, dos povos dos árias, dos arianos, descendem os povos brancos da família indo-europeia, os latinos, os celtas, os germanos, os gregos e os eslavos. E eles tiveram o cumprimento de povoar o planeta, principalmente na região ali da Ásia, da Europa, em volta do Mediterrâneo, norte da África, e eles foram caminhando nesse sentido. Lembrando ainda que foram habitantes do planeta Terra as civilizações lemuriana, a civilização atlântida, e que são continentes considerados continentes perdidos, mas que foram continentes que foram destruídos através de determinados cataclismas, né? Então são essas as raças adâmicas que tiveram uma contribuição significativa. No livro A Pluralidade dos Mundos Habitados, de Camille Flammarion, que é um livro de 1861, ele já se reportava a este tema de uma forma muito contundente e ampla. E olha que Camille Flammarion era um astrônomo e ele escreveu esse livro quando ele estava em torno de 20 anos de idade. Então nós podemos perceber o espírito iluminado que é esse astrônomo. Ele, então, através de incentivos de outros astrônomos que compunham com ele os estudos científicos, ele foi então incentivado a escrever esse livro. Ele já tinha toda essa informação e ele discorre de uma forma muito prática, de uma forma muito detalhada, a participação dos mundos habitados nesse complexo universal. Portanto, demonstra que essas informações elas já estavam disponíveis há muito tempo. Falta para as pessoas, de uma forma geral, esse tipo de conhecimento, porque nós estamos sempre presos aquelas questões mais do dia a dia, as questões corriqueiras, as questões materiais. E como nós vivemos em um paradigma puramente material, muitas vezes esses assuntos eles são relegados. Ora, nesse livro, ele destaca o desenvolvimento das civilizações pré-egípcias, da civilização egípcia, da civilização grega, através desse berço de filosofia e de cultura do mundo ocidental que eles representavam. Representavam muito bem, porque tanto é que hoje a nossa herança ela advém exatamente dos conceitos e conhecimentos do Egito e da Grécia, que fortaleceu muito, através depois dos romanos, a disseminação dessas informações ao longo de todo o Ocidente. Portanto, ele traça um panorama bem amplo dos filósofos a respeito desses mundos habitados, a respeito dos sumérios, de todas aquelas civilizações que contribuíram decisivamente para o tipo de civilização que nós temos hoje. Então, o estudo dos mapas celestes, eles eram realizados por esses astrônomos egípcios, pelos astrônomos gregos, e de lá vem toda essa a base da informação, que é claro, a ciência foi avançando a partir desses conhecimentos. Lembra que nós falamos com relação
ao sistema da teoria geocentrista em comparação com a heliocentrista. Cláudio Ptolomeu versus Nicolau Copérnico, Galileu Galilei. Então, nesse período já houve um avanço muito grande. Mas veja quanto tempo levou entre o entendimento do geocentrismo e do heliocentrismo. Foram cerca aí de 16 séculos para que se mudasse essa ideia. Mas hoje a ciência ela vem avançando de uma forma muito mais rápida. Então, a cada período relativamente pequeno, nós estamos dobrando a quantidade de conhecimento que nós temos hoje. Nós podemos aí, de uma forma mais contemporânea, entender os avanços que aconteceram na ciência, os avanços do ponto de vista da medicina, os avanços que aconteceram na tecnologia, na produção de imagens, no conhecimento melhor do corpo humano, da fisiologia humana. Então, tudo isso através dos recursos tecnológicos que foram disponibilizados. E isso de uma forma relativamente rápida. Então, se nós formos pensar, Nikola Tesla, há 100 anos atrás, quando ele traz o desenvolvimento através da corrente alternada, que permite essa matriz energética que nós temos hoje, em contrapartida com aquela proposta por Thomas Edison, que era de corrente contínua. Então isso foi um avanço muito grande. E esses avanços eles estão cada vez sendo mais intensificados, porque é necessário que haja esse avanço de entendimento para que nós nos reconduzamos a uma experiência mais ampla, ao desenvolvimento de uma consciência cósmica maior. À medida que nós vamos abrindo as portas desse conhecimento, isso vai trazendo uma importância muito grande para a nossa vida do dia, para a nossa vida futura, para a nossa vida de salvar vidas. Então, tudo isso está configurado nessa qualidade de informações que nós recebemos. Portanto, o Camille Flammarion, ele traça um perfil muito bom a respeito desse desenvolvimento desses mundos habitados, né? E nós sabemos que, principalmente a partir ali da Segunda Guerra Mundial, muitos avistamentos de objetos foram realizados. E há nações como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a Rússia, que conservam ainda em segredo, embora a NASA já tenha liberado muitas informações, mas eles ainda conservam muitos segredos. Essas informações já começam a ser de entendimento e da população de uma forma geral, porque hoje, com o recurso da internet, nós conseguimos acessar diversas informações que não estão aí disponíveis assim de imediato, mas através do recurso da internet, da pesquisa, nós conseguimos acessar a diversos conhecimentos dessa natureza. Portanto, esses avistamentos não são mais nada menos do que aqueles seres que já viviam aqui conosco, que já contribuíram para o início do desenvolvimento do nosso planeta. E é isso que a doutrina espírita nos mostra. Ela mostra essa capacidade científica de trazer informações de vanguarda que hoje o mundo científico começa a descobrir. Por exemplo, as informações advindas do que nós chamamos aí da disciplina chamada de mecânica quântica. Ela vem descobrindo diversos fenômenos que são fenômenos da natureza, mas que eles buscam uma explicação de uma forma científica. Por que esses fenômenos acontecem? Até que ponto o pensamento ele influencia na vida de cada um de nós? Até que ponto a nossa vontade, aquilo que nós imprimimos, ela consegue ter uma influência no mundo material? Ora,
Isso aí lembra as informações de André Luiz. André Luiz sempre procurou, né, através da combinação com os espíritos, trazer essas informações do que se descortina no mundo espiritual. E boa parte do conhecimento que nós temos advém exatamente daí, que são conhecimentos sólidos, são conhecimentos que cada dia vão comprovando, através da ciência, a veracidade destas informações, e é a partir daí que nós temos uma compreensão um pouco mais ampla. Ora, Emmanuel trouxe, no seu livro A Caminho da Luz, a informação de toda a geologia do planeta Terra, como foi o processo de desenvolvimento, o processo de habitação dos seres humanos. Então ele nos trouxe aí um cabedal de informações significativo. Esse livro é um marco na história na história do nosso planeta Terra. É um livro que deveria ser de alcance de todos. Outros livros trazidos pela doutrina, eles ajudam a essa compreensão. O trabalho, o desenvolvimento e as pesquisas científicas caminham também nessa mesma direção. Os arqueólogos têm encontrado fósseis de milhares de anos. Então, tudo isso vai comprovando esse cabedal de informações trazidos pela doutrina espírita, notadamente, principalmente pelo Livro dos Espíritos e pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Então, são informações fidedignas, porque são informações que mostram a naturalidade dos universos. Nada é extraordinário, nada é do outro mundo, tudo está no mesmo mundo. Aqui, as frequências, as vibrações, elas estão no mesmo ambiente. Mudar de padrão vibracional é mudar a forma como nós pensamos, porque isso se eleva a utilizar um sentimento de amor ao próximo, um sentimento de fraternidade, nós elevamos a nossa frequência vibracional. E ao elevar essa frequência vibracional, nós vamos atingir novas camadas. Então, novas informações poderão ser acessadas e novas informações poderão também ser transmitidas. O que é que o mundo de regeneração nos orienta? Regenerar-se é melhorar cada um o seu sentimento, melhorar o seu aspecto comportamental, o seu conhecimento, através de um binômio, amor e conhecimento. Então, o autoconhecimento é o princípio desse conhecimento. Se nós começamos, então, a nos conhecermos, nós vamos nos transportar para um outro patamar de desenvolvimento. E é isso que nos é orientado. Como nós estamos em uma fase de transição, o planeta vem passando por essa fase já há muito tempo, ainda vai levar algum tempo, mas nós podemos perceber as mudanças geológicas associadas a esse processo de transição planetária. Nessa transição planetária para um mundo de regeneração, nós precisamos melhorar a nossa qualidade de pensamento, precisamos melhorar a nossa qualidade de fraternidade, de solidariedade, pois é através daí que nós vamos elevar a nossa frequência vibracional. E para melhorar a psicosfera do planeta, nós precisamos que haja uma massa cada vez maior pensando dessa forma. Porque se hoje nós estamos vivendo ainda um planeta onde predomina o medo, onde predomina a maldade, onde predomina a violência, onde predomina o egoísmo, onde predomina a prepotência, né? Então, são formadores de uma densidade maior. André Luiz conta em uma passagem, quando ele esteve no Rio de Janeiro, e ele, quando sobrevoava o Rio de Janeiro, ele pergunta para o mentor: olha, por que há essa nuvem tão escura aqui sobre o Rio de Janeiro? E aí ele diz: olha, isso aqui é
o resultado, o reflexo dos pensamentos que estão plasmados dessa forma. Há muitas solicitações no sentido de que nós precisamos mudar essa psicosfera, porque nosso planeta, ele está um planeta doente. O planeta é um ser vivo. E nós somos os maiores beneficiados, porque é a nossa casa, é a nossa moradia, e é onde nós devemos cuidar de uma forma muito mais intensa. Como é que nós vamos nos associar a esse ser vivo se nós continuamos pensando ainda com o predomínio da maldade? Nós precisamos nos sintonizar na mesma frequência de cura, na frequência de paz, na frequência de harmonia do nosso planeta, porque isso é lei universal. Há diversos relatos aí de outros locais que foram destruídos exatamente pela forma como as pessoas, os habitantes daquele orbe, da forma como eles trataram aquele planeta. Muitos tiveram seus planetas destruídos. Como nessas experiências que nós vimos anteriormente. Há planetas que estão desabitados, há outros que estão em atraso, há outros que estão no nível muito mais elevado do que o nosso. Então, cada situação é uma situação. É incontável o número de planetas, é incontável o número de vidas existentes. Portanto, é da lei natural que nós nos harmonizemos com as energias do planeta Terra. Porque se ele está doente, é por conta dos habitantes que nele vivem. Se os habitantes começarem a mudar a sua postura, melhorar a sua qualidade, a sua atenção, melhorar a qualidade do pensamento, certamente nós vamos modificar essa situação. E esse é o grande apelo. Olha, o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Então, é lei da natureza, nós estamos vivendo a lei da natureza. Esse momento delicado que nós estamos vivendo hoje faz parte das leis da natureza. E nós precisamos nos associar a essa harmonia. Vamos buscar essa harmonia divina através dos instrumentos que nós temos. Vamos, cada um de nós, que somos um diamante ainda bruto, polir essa pedra bruta, polir para nos tornarmos aquele diamante de luz esperado pela nossa divindade maior. Porque é através dessa lei do progresso que nós vamos construir um planeta de regeneração, um planeta que seja de uma grande psicosfera, para que todos possam nele viver e construir o seu futuro evolutivo. Meus amigos, minhas amigas, o nosso trabalho está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a atenção de cada um em assistir a essa nossa conversa e que cada um possa, nessa mensagem final, entender a nossa participação no desenvolvimento do nosso planeta. Portanto, os mundos habitados não são coisas de outro mundo, são do nosso mundo, são dos nossos universos. Que a luz, a paz e a energia do Mestre Jesus esteja presente no coração de cada um de nós, todos os dias, a todo momento, em toda a nossa longa vida. Que Jesus ilumine a todos. Muito obrigado a todos.